Amém, amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs preciosos, no nome bendito do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez por essa ocasião, crendo que o Espírito Santo de Deus vai nos abençoar como sempre, porque estamos diante da sua palavra e ela é viva e eficaz em nosso meio, em nossos corações. Esperamos que mais esta programação de hoje, todos nós possamos estar bem diante do nosso Deus. Nós estamos felizes e contentes porque mais um dia, mais uma noite, Ele permite nós estarmos juntos em harmonia, em volta dessa grande mesa farta, onde contém todos os alimentos, as proteínas, as vitaminas espirituais para a nossa caminhada. Nós estamos comendo uma comida, irmãos, que realmente é dada por Deus, vinda dos céus, que é a palavra de Deus, que é o pão vivo que desce do céu para nós. E eu creio que cada irmão e cada irmã, nesta hora, está comendo desse pão e bebendo desta água, matando a sua sede. Quando vemos que estamos caminhando no deserto agora, de densas trevas, escuridões, sequidões espiritual para todos os lados, mas nós louvamos a Deus, que assim como Deus cuidou da viúva nos dias de Elias, Deus está cuidando mais uma vez da sua noiva. Como Deus sustentou Elias, Deus está sustentando agora os seus filhos e as suas filhas. Quem tem esse imenso prazer, eu vou cumprimentar esse irmão em Cristo, o irmão ministro Roberto Santos. Eu espero que mais essa ocasião nós podemos penetrar um pouco dentro da palavra de Deus e ver o que Deus tem para nós. E se você deseja nos fazer uma visita, irmãos, o nosso endereço de reuniões aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado. As nossas reuniões são todas as terças-feiras, às quinta e também ao domingo. A terça-feira, culto de oração, a partir das 7h30. Quinta-feira, culto de fitas. Nós rodamos a mensagem do Mombrana e cremos que Deus está nos ajudando através da mensagem para os nossos corações, a enviada de Deus agora para esse tempo. E domingo também, culto público, que às vezes nós também colocamos a mensagem ou participamos juntamente com a mensagem do Mombrana, todos nós juntos, né? Cantamos, oramos também pelos enfermos. Se você deseja nos fazer uma visita, o tabernáculo está à sua disposição. Venha e seja abençoado juntamente conosco, tá bom? Que o Espírito Santo te ajude, meu irmão, minha irmã. Ainda hoje estava falando para alguém, né? É hora de se preparar, porque Jesus Cristo está vindo aí. E nós temos servos e redes internacionais e vir direto para a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, que está agora entrando em sintonia conosco. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para os nossos corações nesta noite. Graças a Deus, né? Irmãos, eu tenho escolhido um texto para hoje que se encontra em São João, capítulo 1, verso de 1 a 5, tá bom? São João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Eu gostaria de tomar assim um pequeno tema, intitulado assim: Deus é manifestado em sua palavra. Deus é manifestado em sua palavra, tá bom? Procura aí, pega a tua Bíblia e vai achando aí para você acompanhar conosco, juntamente conosco, a Escritura. São João capítulo 1, verso 1 a 5, enquanto você procura aí, nós vamos ouvindo uma faixa musical. Deus abençoe a todos vocês. Foi assim que mataram meu Jesus.
pecados, Ele primeiro me amou. Estavam lá 3 cruzes, e em cada uma havia um condenado. Lá no meio estava um homem justo, santo, puro, imaculado. enquanto a esquerda e a direita, Somente por amar a mesma cruz, quem estava no meio foi negado, suas mãos em pés transpassados. Foi assim que mataram meu Jesus. Na cruz do meio estava o meu Jesus, e por amor a mim sofreu a vida em cruz. Na cruz do meio ele expirou, e está mais do que provado que apesar dos meus pecados ele primeiro me amou. E está mais do que provado que apesar dos meus pecados ele primeiro me amou. Amém, amém. Ó, vem nossas almas inflamar. Aleluias, né? Vamos então para a escritura anunciada eu disse São João, capítulo 1, verso 1 até o verso número 5. Eu creio que nós vamos ser ricamente abençoados porque estamos diante da palavra de Deus. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4 agora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora verso 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amado Deus, precioso Pai, nós estamos alegres, Senhor, em saber que mais uma vez Tu tens estendido as Tuas mãos de misericórdia, e aqui estamos juntos para meditar na Sua palavra, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa todas as nossas negligências. Aceita, Senhor, a nossa gratidão e ajuda-nos nesta noite para que nós possamos, ó Pai, que ao término desse trabalho, desse culto, desse momento, Senhor, podemos realmente arder os nossos corações, como aqueles dois no caminho indo para Emaús, que depois do Senhor ter falado com eles, diz assim: porventura não ardiam nossos corações quando falávamos pelo caminho? Deus, enquanto o Senhor fala conosco, faça com que nossos corações possam estar realmente, ó Deus, voltado para a Tua presença, Deus, arder, ó Deus, na presença do grande Espírito Santo, o único que revela, o único que exalta, o único que nos humilha, aquele que faz todas as coisas por nós, aquele que nos dá cura, da libertação, da solução para o problema, da paz, da alegria.
Ó Deus, no nome de Jesus Cristo nós pedimos, abençoe todos nós, todos os nossos ouvintes também, da mesma forma, que por onde chegar a minha voz, que teu Espírito Santo possa abençoar cada coração sincero e eleito nesta hora, em o nome bendito do Senhor Jesus Cristo, com perdão de todo nosso pecado e falha, nós colocamos inteiramente ao dispor do teu trabalho nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos uma escritura bastante conhecida, muito falada, mas talvez não é bem compreendida, quando nós vemos aqui que a escritura diz assim: no princípio era o verbo. O que era o verbo? Era a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo fez-se carne e habitou entre nós. Amém? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas, a própria palavra, Deus diz, haja, e aquilo, haja luz e houve luz, haja separação da terra e dos mares. Então, até a porção de terra chamou, a porção seca chamou terra, o juntamento das águas chamou mar, e produza nos rios conforme a qualidade de peixe, suas espécies, assim foi, e sempre foi tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia, até que ele descansou de toda a sua obra. Mas o que nos chama bastante atenção, o que me inspirou a conversar, dialogar, palestrar convosco nesta noite, foi duas mensagens que nós ouvimos. Uma foi o Pão Diário de ontem e a outra o Pão Diário de hoje. E aqui me chamou muita atenção, quando nós precisamos conhecer Deus manifestado em sua palavra. Nós precisamos conhecer, meus amados, o que é que Deus quer de nós, para que nós não venhamos entrar no fanatismo ou então numa formalidade. Veja bem, se você entrar no fanatismo, você vai ficar inflexível para as coisas de Deus. Você não vai se curvar. E se você também pegar a parte formal intelectual, você também vai ser inflexível para se curvar. Veja bem, aí tem a parte do liberalismo, né? E aquela parte do legalismo. E nós precisamos ver essas coisas para tomarmos cuidado, como a noiva do Senhor Jesus Cristo deve tomar, para se policiar, para não deixar esses espíritos religiosos tomar conta de nós e nós ficarmos aí à mercê do diabo, cheio de razão, né? Temos a palavra e conhecemos a palavra, conhecemos a mensagem, isso e aquilo, mas nós precisamos conhecer. É o autor da palavra, apesar que o autor da palavra é o Espírito Santo e ele que escreveu, mas às vezes as pessoas só conhecem a letra da palavra, mas não conhecem o significado por trás daquilo. E a palavra, Jesus vai dizer para nós, que a palavra que ele tem pregado, essa há de julgar o mundo. Tá bem? Então vamos colocar bastante ênfase no que nós vamos ouvir desde já. Deus nos abençoe. When a man's converted, his eyes are set towards Calvary. If he's just a little bit nervous, if you don't watch him, he'll go over on the fanatic side. If he's just a little scholarly, he'll go over on the starchy side. Quando homem se converte, seus olhos se fixam no Calvário. Se ele for um pouquinho nervoso, se você não o vigiar, ele passará para o lado fanático. Se for um pouco intelectual, ele passará para o lado formal. But right in the middle of the road is the same sensible, born-again, Spirit-led, endowed church of the living God, going straight down the road to Christ. Mas bem no meio do caminho está a sã e sensata igreja dotada do Deus vivo, nascida de novo, guiada pelo Espírito, indo a Cristo diretamente caminho abaixo. That's the real coming from both the sides, one way and one way the other, shows fanaticism or either scholarly and too stiff to bow. Esse é o verdadeiro vindo de ambos os lados,
Um foi para um lado e um foi para o outro, mostra fanatismo ou intelectualidade. É inflexível demais para se curvar. They know more about the Word than they know about the author. To know the Word's not right, but to know Him is life. To know Him. You don't have to be a scholar, you have to be a submitted person. Eles conhecem mais sobre a palavra do que conhecem sobre o autor. Conhecer a palavra não é vida, mas conhecer a Ele é vida. Conhecer a Ele. Você não tem que ser intelectual. Você tem que ser uma pessoa rendida. Amém? Então veja, esse é o pão diário de ontem. Duas coisas me chamam a atenção, né? Quando nós vemos que nós precisamos realmente, meus amados, nascer de novo. A igreja de Deus é guiada pelo Espírito de Deus no novo nascimento. Mas ele fala, se você for um pouco nervoso, um pouco ajeitado, você tomar um fanatismo, né? E só você que está certo, só você que é isso, você é aquilo, os demais. Ou então seu formal através da intelectualidade sua. Você conhece tudo, sabe tudo sobre mensagem e tal, e sabe sobre Bíblia, onde está, onde deixa de estar. Veja só a letra. Mas o profeta diz que a noiva caminha no meio. Aleluias. A noiva tem a dosagem do Espírito Santo, ela sabe como deve caminhar. Agora, conhecer a palavra não é vida. Só apenas conhecer. O que adianta? Quantas pessoas sabem que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo? Conhecem, sabem, mas não obedecem à palavra. Quantas pessoas sabem que você não pode ter uma má conduta, que a palavra condena isso? Veja só, mas as pessoas continuam na má conduta, não mudam. Então, não é conhecer a palavra, você precisa conhecer o autor. Você precisa ter o Espírito Santo na vossa vida para que você consiga controlar as demais coisas. Porque se nós formos por um lado, irmãos, nós vamos cair no despenhadeiro. Se for por outro, vai cair em outro. Você tem que ficar no centro do caminho, no centro da palavra, sem interpretar, e o que Deus exige em sua palavra, você irá cumprir. Mas o profeta diz que o fanático ou formal, né, que é intelectual, então o fanático, se ele for uma pessoa nervosa, ele vai ser inflexível. Nada vai estar bom para ele. Ele vai ter que montar a igreja para ele vai ter que ser do jeito dele, e quem não tiver do jeito dele não está bom, e vai ser assim, vai ser aquela parte do legalismo, né? O legalismo é aquela imposição de regras, tem que ser assim, 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 etc, e acabou. Se não for assim, não está certo. Aquele cuidado demais, aquele legalismo, aquele capricho próprio, e às vezes até coisas que às vezes até são permitidas por Deus, as pessoas colocam um carrancismo sobre aquilo e acham, não pode fazer, tem que ser assim, assim, assim. Veja só. Aí depois tem a parte ou então a pessoa pode ser liberal demais, né? Liberal quer dizer liberdade individual. Você faz do jeito que você quiser, desde que você está cantando, desde que você está na igreja, desde que você paga dízimo, você pode viver qualquer vida torta aqui. Irmãos, isso é o evangelho. O cristão não vive através disso. O cristão nascido de novo vive transformado por Deus. As atitudes dele são certas. O posicionamento dele é certo diante de Deus. Então veja que nós precisamos entender essas coisas e sair desse espírito maligno denominacional por aí. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que corta até a divisão da alma e as intenções do espírito. A palavra de Deus discerne até a intenção. Não precisa nem falar, ela discerne. Inclusive o que você está pensando aí, Deus já sabe. O que você está imaginando agora aí na sua casa? Deus sabe o que é que você está pensando. Por isso que não adianta tentar tapear, esconder de Deus, que Deus sabe tudo. Na fita magnética de Deus, tudo já está cronometrado lá. Só tem uma coisa que barra isso, o arrependimento. E aceitando ao Senhor Jesus Cristo e cumprindo a sua palavra, então aquilo é quebrado. Amém? Mas você sabe que a grande tela da sua vida, se você não for cristão, vai ser baixada um dia e você vai assistir os seus feitos. Isso era vergonhoso. Para muitas pessoas achou que era cristão, porque pertencia à denominação, porque pertencia ao tabernáculo, porque isso, porque conheceu a Bíblia, conheceu a mensagem, e depois não tem uma vida de respaldo sobre aquilo, não tem uma estrutura, não tem um alicerce sobre aquilo, caminhou com medo de muitos, para lá e para cá, como aquele servo do Egito,
mas não puder realmente ter uma experiência viva e eficaz no coração, através de um novo nascimento, aí chega uma hora que não vai suportar o teste mesmo. Mas se você é nascido de Deus, se você é o ouro batido de Deus, se você é a prata batida de Deus, veja, se você não é palha, você não é barro, então você realmente tem segurança porque Deus te escolheu. Aleluia! E você precisa caminhar através disso, né? Então veja, 2 Coríntios capítulo 3 diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conta-se de uma história de um homem que diz assim, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Tem gente que tem essa mania, né? Eles pegam aquelas caixinhas de promessa e tiram uma fitinha, só dizeres bíblicos aí tem, só dizer bíblico, o que satisfaz eles. Não tem nenhum mal ali, só algumas de repreensão não tem. Só mais aqueles que chamam a atenção, que está do lado da pessoa. Aí a pessoa diz assim, bom, vou ver o que Deus quer falar comigo então. Se Deus está na sua palavra, vai falar comigo. Aí ela abriu a Bíblia ali, aí diz, abriu justamente na parte que diz assim, então Judas foi e se enforcou. Ou Judas foi e enforcou-se. Veja bem, aí ele falou, agora vamos ver se Deus vai falar comigo. Abriu outra parte, estava escrito assim, vai e faz o mesmo. E aí, será que ele foi morrer lá depois? Então nós entendemos, irmãos, que a letra mata se você não tiver o Espírito Santo. Quantas pessoas começaram bem nessa mensagem, quantas pessoas começaram bem no Evangelho, mas hoje estão perdidos, estão mortos por causa de caprichos, por causa de legalismo, por causa de regras, de dar um posicionamento que tem que ser assim, tem que ser desse jeito e acabou. E depois nem eles mesmos dão conta de viver o que eles falam, porque precisam do Espírito Santo para vivificar a palavra. E Deus nesta época, estamos vendo, tem enviado o Espírito Santo para nós, através de um profeta mensageiro, que esse Espírito, desde o dia de Pentecostes, está aí, porque a promessa vos diz respeito a vós, para vossos filhos, a tantos quanto estão longe, né? Quantos tanto Deus nosso Senhor chamar. E Deus ainda está chamando, porque a era do Laodiceia ainda não terminou. Se alguém está dizendo que terminou, está enganado. A era do Laodiceia, diz o profeta, que ainda não terminou. Ainda há um eleito para entrar. Esperamos, quem sabe você seja o último eleito. E você está segurando os demais. Você deve analisar essas coisas e ver como você está diante de Deus. Será que a sua vida se condiz com a palavra? Quantas vezes Deus tem falado no teu coração? Ou mesmo que você já foi crente e desviou, apostatou e viveu uma vida aí, de miséria? Deus não quer isso para o seu povo. Por isso, meu amado irmão, você tem que tomar Deus em sua palavra. Então veja, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esperamos que Ele vivifique essas palavras nos nossos corações esta noite. Mateus capítulo 4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias! No princípio era o verbo, aleluias, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo, a palavra, e o verbo se manifestou através de Jesus. E nós ouvimos a sua palavra, aleluias, né? E sabemos que Deus tem sido misericordioso para conosco em nos sustentar até aqui com a sua palavra. E agora, irmãos, não é diferente como Deus, quando Jesus trabalhava aqui com os apóstolos, pregando, curando. Veja, sabemos que o mesmo Espírito continua. É o Espírito Santo de Deus tomando conta de cada eleito nesta hora. Não é hora mais de conversações, não é hora de discussões, não é hora de briga, não é hora de estudar para ver quem sabe mais do que esse, sabe mais do que aquele. Deus não precisa disso. E nenhum homem, nenhuma mulher de Deus está atrás dessas coisas. Se tem alguém atrás dessas coisas, é sinal que ele não tem encontrado Deus aí. Porque ele está querendo agariar coisas para ele mesmo. Veja bem, querendo se exaltar a si mesmo. E aí vem através do legalismo, do liberalismo, isso e aquilo, tolera coisas que às vezes a palavra condena, e eles querem trazer. Por isso que hoje eles querem igreja cheia, porque se a igreja está cheia vai entrar dízimo. Aí eles não ligam com o pecado, não toleram, não cortam o pecado, não cortam as modas, não cortam os cortes de cabelo, pintura e brinco mais. Por quê? Porque eles querem que a igreja enche, porque tem que entrar dinheiro para a igreja. Eles não estão preocupados com a vida espiritual das pessoas. Quantas pessoas chamadas cristãs e vivem uma vida depravada por aí fora, mas realmente, irmãos, Deus está fazendo um chamamento por sua palavra. Aleluia, né? Por sua palavra, não é através de capricho de igreja, de ministério nenhum. É a palavra de Deus se dando conta agora no coração dos eleitos e ele sendo discernido por essa palavra.
E a palavra vem e coloca ele no posicionamento que ele deve e ela deve estar. Por isso, se você estiver na denominação, o seu coração não ficará feliz enquanto você não adquirir a revelação da palavra de Deus, se é que Deus está trabalhando no seu coração. Agora, não perca tempo, não deixe se passar por alto, não deixe nenhum dom, nenhum posicionamento, nenhum cargo, denominação te segurar, não, meu irmão, minha irmã. Escape, fuja dessas coisas, não fica querendo desejar grandes coisas aqui, ter ministério grande e tudo mais, mas esteja convicto que Deus é apto para concretizar a obra do ministério nas vossas vidas. É isso que a Lô está preocupada agora, é estar bem com Deus. Tem gente que quer estar bem com a sociedade, tem gente que quer estar bem com a igreja, quer estar bem com o movimento, para cá e para lá, e onde está tem que apregoar, tem que anunciar o nome dele, o nome dela, senão não é bem visto. Veja bem, quando nós sabemos que Deus está fazendo um trabalho totalmente diferente, que vai contra os pensamentos humanos, as manifestações eclesiásticas do tempo, Deus está trabalhando de uma maneira especial. Amém? Mas nós vemos que São João, capítulo 12, verso 48, diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, viu? Não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Pode fugir, pode esconder, pode rejeitar, pode blasfemar, pode criticar, faz o que você quiser fazer. Mas nunca esqueça disso, que essa palavra vai encontrar com você cara a cara no dia do juízo. Você que fala mal contra a mensagem do profeta, você que fala mal contra a Bíblia, chama os crentes de um bando de roladores e tudo mais, e eles criticam, falam dos ministérios aqui e ali, mas vamos ficar quietos, irmãos. Vamos deixar Deus trabalhar. Deus já está acabando com o tempo já está chegando no final. E Deus agora está derramando o seu Espírito Santo nesta era para nos ajudar e nos conformar com o que Ele tem nos dado. Não fique agitado, não fique nervoso, não se perturbe, creia em Deus, creia também em mim, diz Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou preparar os lugares. Quando o lugar que dá mais para você, fica tranquilo, já tem um lugar preparado. Amém? Agora, para que ficar agitado com essas coisas, né? Mas nós cremos que Deus hoje está dando-se a conhecer através do seu povo por uma mensagem vitoriosa. Deus tem enviado um profeta e mensageiro que é a sua palavra. Aleluias! A palavra que eu tenho pregado a julgar. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Tem gente que pensa que a palavra de Deus só é o que Jesus disse. É toda a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por isso que ele diz, necessário vos é nascer de novo, para que você possa então crer e obedecer cada palavra que o Espírito Santo lhe concede. Amém? Então São João capítulo 6, verso 63 diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Agora, as palavras de Jesus eram espírito e vida. Agora tem muitas palavras aí que são espírito de morte. Está matando o povo. O problema é que as pessoas não conseguem chegar a isso. E eles veem nome da verdade. O apóstolo Paulo falou isso. E o próprio Jesus falou, muitos virem em meu nome, pregarão e farão isso, sinais, prodígios e maravilhas, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas onde é que está conseguindo força para isso? Eles tiram lá dentro da palavra. Dentro da Bíblia eles acham suas respostas ali para tentar enganjar com o que eles acham que são certos. E bate o pé e firma aqui, firma ali, e acha que só eles são os perfeitos. Irmãos, perfeito é a palavra de Deus. Se não fosse assim, aqueles pregadores, né, que chegarão um dia de Jesus e falarão, Senhor, o seu nome expulsando o demônio, nós temos sinais, maravilha e prodígio, nós nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, praticantes de iniquidade. Porque tem muita gente que sabe que é errado uma coisa, continue fazendo. Escondido às vezes. Às escondidas, o povo não sabe. Mas os olhos de Deus estão vendo. O profeta diz, você pode fazer. Você poderia ser um hipócrita, fazer qualquer coisa e tampar ali os olhos da congregação escondidos para eles não verem. Mas eu quero ver você esconder, meu irmão e minha irmã, diante dos olhos de Deus. Tudo que você fizer, você pode subir ao céu, pode descer às regiões mais baixas da terra, pode fazer uma casa de chumbo e entrar dentro. O Espírito de Deus está vendo. E um dia Deus lhe pedirá conta do que você está fazendo. Veja bem, quantas vezes Deus tem nos ajudado e chamado-nos a atenção
nos corrigindo, mas nós viramos as costas para Deus e aceitamos um credo, um dogma que nos alisa as costas, dá tapinha nas costas, nos pega pelo braço, socorre a nossa necessidade, e aquilo tudo uma farsa para tirar você da liderança. Mas nós cremos que Deus nessa hora tem uma voz clamando, dizendo: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Veja só, Deus está divertindo para nós, inclusive nessa era que estamos vivendo, essa pior, terrível era da Laodiceia, onde o espírito laodiceano entrou nos lares, entrou nas igrejas, tudo quanto é canto, esse espírito demoníaco entrou e não tem quem tire isso. Mas nós louvamos a Deus que o Espírito de Deus, nessa era que estamos vendo, ainda tem homens, tem mulheres, tem jovens, moços e moças, que realmente crê na palavra e procura obedecer a palavra, mesmo nessa dificuldade que estamos atravessando. Meus amados irmãos, nós temos que saber que nem tudo está perdido. A palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia, ela conhece as intenções do coração. Para você fazer alguma coisa errada, você tem que pisar em cima da palavra de Deus. E se você for um cristão, você não desejará fazer isso. Porque cada vez que você quebrar um mandamento da palavra de Deus, uma ordem de Deus, você sabe que você vai estar em maus lençóis. Então é melhor pensar 2 vezes. Usar a técnica do carpinteiro. O carpinteiro diz que ele mede 2 vezes para cortar a madeira uma só. Porque se errar, cortou errado, ficou curto, perdeu a madeira. Então use essa técnica. Pensa bem, analisa. Você que tem pensamento de fazer certo tipo de coisa, analisa, vê se Deus está nisso. Vá para a palavra de Deus, como falamos esses dias aqui. Vai por ir do domínio de Deus e vê se está certo. Vê se brilha, vê se tem fundamento, vê se Deus autoriza aquilo, amém? Agora, o que o diabo quer fazer é colocar discórdia e brigas e achar que você pode pegar Bíblia e mensagem para debater e ganhar a questão de alguém, gente. Jesus nunca fez isso. Quando levou na cruz, por exemplo, falou: tu és o rei dos judeus, e tu dizes. Ele nunca questionou. E nós queremos justificar, queremos defender a Deus. Irmãos, vamos ser humildes, ser ovelhas de Deus e viver para Ele. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus prossiga falando em nossos corações, porque nós realmente precisamos dessa ajuda divina de Deus. Amém? Eu tenho aqui mais um pão diário, que foi o de hoje, e eu gostei muito desse pão diário também, chama muita atenção e foi uma maravilha para mim. Eu aprendi muito com esses pão diários. Deus abençoe, né? Que nós podemos cada dia mais estar cheio da graça de Deus. Vamos ouvir. Lift up yourself together and have union revival. Get preachers who studies with God's Word. Not scatter about here. Read the Word. Misturem-se e tenham reavivamentos de união. Consigam pregadores que fiquem com a palavra de Deus. Bem. E não espalhados por aqui. Bem. Leiam a palavra. Some of you don't read the Word once a week. You ought to read chapter after chapter every day. Meditate. Alguns de vocês não leem a palavra uma vez por semana. Vocês devem ler capítulo após capítulo, cada dia, meditar. If you get your head out of it, you'll Glória a Deus. the danger ring. Aleluia! Graças a Deus! So many papers and so-called religious literature that ought to never be on the market. Separar-se de ler revistas e coisas que estão lendo, e destes tantos jornais, e da suposta literatura religiosa que nunca deveria estar no mercado. It's just as bad as reading some of the other magazines. Stuff that's false doctrine and all kinds of dogma, and basing it up on the truth. Isso é tão ruim quanto ler algumas das outras revistas, coisas que são falsa doutrina e todos os tipos de dogma, e baseando isso na verdade. That doctrine can't be based upon some experience. Verdade. Doctrine is based on God's Word, not on experience. People can have experiences of everything. Ora, a doutrina não pode estar baseada em alguma experiência. A doutrina é baseada na palavra de Deus, não na experiência. As pessoas podem ter todo o tipo de experiências. Amém? Vê aí, mais uma coisa que nos chama a atenção. Leia a palavra, capítulo após capítulo, e meditar no que se está lendo. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos largando a Bíblia para trás. Eu digo sinceramente, muitas pessoas não gostam de ler Bíblia.
Mas o conselho do próprio profeta diz para nós lermos a Bíblia, capítulo após capítulo, né? Examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Alguém diz assim, mas eu estou ruim, só as fitas, não preciso ler Bíblia. Você está errado. Que o profeta de Deus, que você ouve todo dia, ele diz para você ler a Escritura. Ler e orar. O profeta diz também, uma pergunta, como eu devo fazer para aprofundar no amor de Deus? Leia a sua Bíblia e ore. Agora tem gente que está trocando a Bíblia por outras coisas, como nós ouvimos aqui, né? Por jornais, revistas, outras coisas mais indevidas, quando vemos que tantas coisas tomou o lugar disso. Veja bem, você seria muito mais saudável se você parasse todo dia e ler um pouquinho a sua Bíblia. Nem que fosse um versículo, você que tem muita ocupação e viaja, não tem tempo de nada, pelo menos um pouquinho, descarrega a sua Bíblia, o Novo Testamento, ou algo assim, você lê também a sua Bíblia. Amém? Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos querer pegar a Bíblia, fazer a Bíblia se combater com a própria Bíblia. Isso não é justo. Examinar a Escritura, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim, disse Jesus, testificam. Aleluias! A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o profeta diz que a doutrina está baseada na palavra de Deus, não numa experiência. Tem gente que fica de zóio grande num homem, por causa ele tem status, ele tem muito tempo de mensagem, muito tempo de ministério. Irmãos, não baseie a sua salvação em experiência de ninguém. Se baseia a sua salvação na doutrina e na palavra de Deus. Porque se você fizer assim, trocar a palavra pelo homem, o dia que o homem cair, você está em maus lençóis. Quantas pessoas seguraram o homem quando o homem caiu, estão hoje no mundo, não sabem mais o que faz. Por quê? Porque tentaram caminhar através da experiência do outro. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que lutar, você tem que sofrer pelo Evangelho. Amém? A Bíblia diz que Jesus falou, quem quer vir após mim, negue a sua cruz, renuncie a si mesmo e segue-me. Então, nós temos que sempre fazer também, a Bíblia fala, saiamos, pois, a ele, Hebreus 13:13, saiamos fora do arraial, levando o seu vitupério é vergonha. Veja quanto escárnio tem, as pessoas falam mal do Evangelho hoje. Criticam a mensagem, criticam a Bíblia Sagrada, criticam nossas irmãs, criticam as igrejas. Só sabem criticar, mas um dia terão que dar conta pelo que estão fazendo. Mas enquanto ainda a porta está aberta, ainda há chance para esse povo, nós pedimos que Deus tenha misericórdia daqueles que são salvos e os traga para esse retiro. Então veja bem, leia a palavra, capítulo após capítulo, leia as mensagens, leia a Bíblia, ouça também a voz de Deus, e você vai agregeando algo para seus corações, muito mais esse alforje, porque estamos numa caminhada, você precisa ser bonito, você precisa ser alimentado. Quando você vai sair para uma viagem, né, você leva coisa para comer durante a viagem, ou dinheiro para você comprar alguma coisa, mas às vezes tem gente que já leva pronto no carro mesmo, para um pouquinho, come, né? Ou já evita despesa, mas tem que estar alimentado. Viagem de 1, 2 dias aí você não vai levar essas coisas. Mas veja bem, é isso que Deus está fazendo. Agora a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nós. Ela nos alimenta, ela nos assegura a vida eterna, ela nos cura, ela nos liberta. Agora quando nós trocamos a Deus por outras coisas aí, irmãos, do mundo, então nós vemos desgraça, nós ficamos doentes, nós ficamos cabeça grande, porque vem no noticiário que não presta, coisa da vida de fulano, de Beltrano, vida de artistas, de pessoas de fotonovelas, de novela, de filmes. Se nós não nos policiarmos, essas coisas vão nos pegar e vão nos prender aqui. E é o que está acontecendo nesse tempo. Como esse espírito laodiceano tem entrado dentro das igrejas, o pecado em todas as igrejas. E está como os do mundo, quase não sabe mais quem é crente e quem não é crente. Mas nós louvamos a Deus, que Deus tem a sua palavra, que é baseada na doutrina da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós não podemos apartar desse livro. E a Bíblia diz, nele medita de dia e de noite. De noite você pode falar com o seu coração, ler a palavra quando você estiver acordado, ou mesmo durante a noite se acordar, e ter uma experiência com Deus. Veja só, é isso que Deus quer para nós. É que nós não sejamos pessoas legalistas, nem liberalistas, e nem pessoas que realmente têm um fanatismo
Veja, só tem que ser assim. Ou então aquele intelectual que é o formal, que tem as coisas, né, tudo erudito e está certo, só intelectual sabe tudo. Quando uma pessoa que é intelectual fala os outros ficam de boca aberta. Eu queria ser como aquele irmão, eu queria ser como aquele pastor. Irmãos, fuja dessas coisas. Tenha uma experiência com Deus. Assim a igreja nascida de Deus é guiada pelo Espírito Santo. Talvez ele não sabe muitas coisas sobre os demais, como muitos sabem por aí. Mas não acho que conta, se Deus te deu o dom de sabedoria, amém. Você se policiará e trabalhará com isso também, com cada dom. O dom que Deus dá para o homem não é para exaltá-lo, é para exaltar ao Senhor Jesus. Veja só, aí a Bíblia diz que cada ministro tem que ser apto para ensinar. Veja só, que sabe dessas coisas por Deus, mas tem que ser de Deus. E o Deus desta hora que estamos vivendo, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, está procurando por irmãos e irmãs que realmente entreguem as suas vidas. Deus está procurando pelo ministério que realmente faça parte do quinto pro verdadeiro. Deus está procurando um ministério que realmente, que quanto mais Deus trabalha na vida dele, menor ele se torna. E Deus é exaltado. Aleluia! É por isso que Deus não dá para fazer muitas coisas, porque os homens só pensam em si mesmo. Eu só quero oração pelo irmão fulano. Se ele orar, bem, não aceito que ninguém ora, tem que ser ele orar. Veja só, muitos fazendo até acepções de pessoa. Quando na verdade você vai se curar por causa da sua fé. Agora quando você põe fé no homem, fica difícil. Mas que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta hora, meu irmão, minha irmã, que nós fujamos de todo o fanatismo, de todas as coisas que realmente não é de Deus. Corramos para o aprisco do Senhor Jesus. Escondamos debaixo das poderosas mãos dele, para que ao tempo certo ele nos exalta. Inclusive, nenhum homem de Deus está querendo glória para si. Não está querendo glória para si. Nenhuma mulher de Deus está querendo glória para si, mas ela quer exaltar, ele quer exaltar ao Senhor Jesus Cristo em sua vida, na maneira de viver e obedecer a Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou rodar mais uma faixa musical, já estaremos terminando nossa live. Mas foram estes tempos de
sete céus. É uma grande multidão, mas foram estes que fugiram da batalha e desistiram, desprezaram Gideão. Eu tenho estado com os 300, meu moço inimigo vai. Não importa a quantidade, nosso Deus Deus vai falar, o numeroso não vai. Amém, é isso aí, né? Vocês sabem da história, né? Dos 300. Deus trabalhou com os 300. Tinha 32 mil, depois caiu para 22 mil, veja só. Aí ficou só 10 mil. Aí Deus mandou o Gideão fazer o teste, deu o teste para eles. 9.700 com Noé afogado. Ficou apenas 300 e Deus, através daqueles 300, venceu. Então Deus basta um nas mãos dele, tá bem? Deus saiu da igreja cheia de pecadores, cheia de pecados, melhor dizendo, pessoas com vidas erradas lá dentro. Deus quer vidas realmente consagradas para a palavra de Deus ser manifestada na vida dele. Tá bom? Deus abençoe. Nós queremos agradecer a alguns irmãos da conexão. Entre eles aqui temos Tatiana Norberto, Marilene Rocha, Vandeck Santos e Sandro Sueli. Deus abençoe. Meu muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixando mais um louvor aqui enquanto nós vamos despedindo, tá bom? Amanhã, quinta-feira, teremos culto do tabernáculo, creio que vai ser transmitido também, Deus se permitindo, estaremos terminando uma mensagem que estamos ouvindo, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, meu muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém doente, enfermo, creia somente. Santo Deus, abençoe meus irmãos enfermos e doentes nessa hora, famílias lutadas, Senhor, com dores em seus corações, conforte a cada um deles, Pai. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, levanta o caído, sustenta o abatido, Deus, dai coragem para aquele que está sem coragem, fortalece o fraco nesta hora. Deus, revela a tua palavra no coração dos teus filhos. Dê paz, ó Deus, alegria para essas vidas que sofrem. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, nós te louvamos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe, meu muito obrigado pela atenção dispensada, tá bom? Que o Espírito Santo nos proteja e dê uma boa noite a todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vejo Deus no sorriso da criança. Vejo Deus na beleza das manhãs. Vejo Deus no cantar dos passarinhos quando voltam para o ninho, expressando sua paz. Eu vejo Deus na poesia do poeta. Vejo Deus no cantar de uma canção. Vejo Deus ao nascer a primavera, ver uma flor que não se gera. Mesmo assim eu vejo Deus. Eu vejo Deus sobre o vento que se vai numa folha quando cai e se perde pelo chão. Eu admiro Deus em sua posição, mas que a rainha de Sabá admirava Salomão. Eu vejo Deus ao olhar pro universo. Grandes mistérios fizeste com suas mãos. Pois este Deus da glória esquecida fez um homem e deu vida, e ninguém nota que é o chão. A gente vê esse Deus em cada vida, em
admirava